Dois. Boa noite a todos que estão aqui nessa segunda-feira fria em São Paulo. Nós viemos trabalhar aqui, tratar de um assunto que é quentíssimo. É justamente para esquentar nessa noite fria aqui, que é a comunicação dos partidos e lideranças conservadores e também mais à direita, né? Então, eu convidei, né? Não é só chamar, é convidar mesmo. São muito bem recebidos aqui o cientista político André César, que quem assiste a TV Democracia já teve o prazer de vê-lo falar. André, tudo bem? Cadê o André aqui? Estou aqui, tudo bem? Boa noite, muito obrigado pelo convite, por mais esse convite. Obrigada por ter vindo, tá, André? Perfeito. E vou chamar também aqui a nossa outra convidada, Samantha Teixeira, que também já esteve. Tudo bem, Samantha, na TV Democracia, né? Mas em outro programa. Sim, foi no Princesa de Maquiavel. Obrigado mais uma vez, Ju, pelo convite. É um prazer estar aqui para bater esse papo com vocês. Boa noite a todos. Que ótimo. Então, para relembrar aqui, a Samantha é estrategista de marketing político digital. Então, são várias histórias, né? A gente teve um tempinho aqui antes de entrar no ar para conversar sobre o programa, o que nós estávamos imaginando. E hoje, para quem assistiu Tertúlia, nós conversamos com o professor Rafael Valim, e nós tratamos do assunto das páginas de Twitter, especificamente, de pessoas simpatizantes, às vezes lideranças de direita ou com viés mais conservador, que foram retiradas do ar. E o próprio Valim, que se coloca como um progressista, viu essa retirada do ar como um problema, como uma forma de censura, até imaginando desdobramentos posteriores em que outros indivíduos com outros posicionamentos políticos também poderiam ser censurados e terem as suas respectivas páginas retiradas do ar. Eu gostaria de saber do André, como é que você vê isso, André? Olha, se existe um perigo de fato? É uma questão controversa, polêmica, desde o início, desde o nascedouro desse debate, que tende, inclusive, a só se aprofundar com essa discussão na Câmara do projeto de lei das fake news. Agora, você primeiro, tem que regulamentar tudo isso. Enquanto tiver o Deus dará, uma espécie de terra de ninguém, vai se produzir de tudo quanto é fake news, e não só a direita, também todos os espectros políticos, da ideologia política, esquerda, centro, vão também, em algum momento, se utilizar, e se utilizam em determinados momentos de fake news e de calúnias, de difamação contra terceiros, contra adversários, contra desafetos. Então, não é nem tanto ao joio, nem tanto ao trigo, não é nem o preto nem o branco, você tem que chegar no cinza nessa história, né? Porque há casos e casos, cada caso tem que ser olhado individualmente. Se você faz uma coisa única e passa um grande trator, política de terra arrasada, retirando do ar da noite para o dia essas páginas, fica no ar realmente uma sensação de que, olha, podia ser feito de outra maneira. A censura, a palavra censura eu acho um pouco forte nesse caso, mas de fato alguns direitos aí podem estar sendo realmente colocados em risco. Então, mas o pano de fundo disso que está por trás é essa discussão, essa regulamentação, e é algo permanente, né? Sempre vai haver problemas, sempre vai haver questionamentos. O que o A fala não é o que o B concorda, e o B fala, A não concorda. Vai haver o contraditório na política, isso é da política, é da vida política. Só que você tem que realmente dar um tipo de regulamentação, que todo mundo se entenda, para que acabar com isso não vai, mas realmente minimizar os danos para os atores envolvidos no processo. Tanto quem potencialmente difama, quanto quem potencialmente tem o nome difamado, né? Mas é uma questão longa isso, e essa discussão na Câmara agora certamente vai ganhar grande impulso e desperta paixões, né? Esse é o negócio. E agora uma coisa importante, nós estamos às vésperas de uma eleição municipal que envolve milhões de pessoas, em plena pandemia, que é um quadro totalmente novo. Então, tudo isso, todo esse quadro, esse cenário, essa situação,
vai ser colocada em teste bastante, um estresse agudo, inclusive. Eu não sei se a Samantha concorda com essa visão inicial, mas eu vejo dessa maneira. Concordo sim, André. Eu acho que é necessário regulamentar, sim. Acho que a gente está dando os primeiros passos em ferramentas, né, que controlem o que é falado na internet, como é falado, se é mentira ou é verdade, se é fake news ou não, para que a gente não tire a liberdade de expressão das pessoas, para que a gente tenha uma democracia, né, ativa, que as pessoas tenham voz e participem e não tenham seus direitos rompidos. Eu acho que o que a gente precisa fazer agora é aperfeiçoar isso e estar alertas, né? A gente tem que ser vigilante nesse sentido, porque quando a gente começa a derrubar a página, derrubar perfis, precisa verificar, né, se teve embasamento para isso, se era necessário mesmo, se violaram mesmo direitos, e justificar. O que eu acho que não pode acontecer é injustiças nesse sentido, né? Eu acho que a gente precisa sempre não perder não perder o controle do que está acontecendo e acompanhar de perto todos esses processos. Uhum. E me ocorreu uma dúvida, da mesma maneira que não foi o Trump que inventou a corrupção, tampouco foi a direita que inventou a fake news, não é verdade? Porque... a fake news existe desde sempre, né? Só muda de nome, muda o verniz. Só mudou o termo. Exatamente, fake news existe desde sempre, não é? Então, você pode voltar no caso da Dreyfus, lá no final do século XIX na França, uma história inventada que culminou quase no fim da vida, da carreira e da vida de um oficial francês, e por aí vai. Você tem milhares de casos, é só pensar em qualquer momento da história, e só pegar o século XX, por exemplo, do início para cá, você vai ter N casos similares. Já é sabido que nos últimos anos... Olha quem está aí, a Coronel Eliane Nicolucci. Oi, olha Coronel. Só. Coronel já esteve aqui também, fez uma excelente participação. A gente sabe o quanto é difícil, às vezes, ter colocações aqui de direita ou mais conservadoras, ou de instituições mais tradicionais, como a PM. Da última vez que a Coronel esteve aqui, teve muito questionamento, muitas perguntas, mas nós conseguimos dialogar bem. Obrigada, viu, Coronel? Até pela presença aqui hoje também. Então, nessa linha... Eu não sei se vocês concordam, mas creio que a partir das jornadas de junho, julho de 2013, nós tivemos um uso, a sociedade, na realidade, passou a fazer um uso muito mais intenso das redes sociais. Num primeiro momento, para convocar as pessoas para sair às ruas, né, de onde surgiram diversos movimentos. O próprio movimento Vem para a Rua. Nós falávamos aqui um pouquinho antes de começar também sobre os revoltados online. Eram movimentos que não tinham partido, não tinham uma ideologia bem definida, mas mesmo assim eles demandavam por melhorias na qualidade dos serviços prestados pelo Estado. Então, num primeiro momento, não havia nenhum questionamento sobre o Estado, né? Sobre ter mais ou menos Estado, mas era uma demanda por serviços padrão FIFA, né, de melhor qualidade. Depois, acredito que em 2015, aproximadamente, esse corpo desses movimentos ele foi tomando cada vez mais forma, e essa forma passou a ser contestadora dos poderes instituídos, né, dos governantes que estavam no poder. Então, como o governo federal era um governo de esquerda, né, um governo fetista, então passou a ser a principal vidraça. Vocês concordam que dali para cá os conservadores e a direita, o que nós entendemos por esse espectro, foi tomando conta, de fato, de todo o ambiente digital ou não? A minha avaliação é que ele não é que ele tomou de todo o ambiente digital, mas tomou o espaço dele, é melhor ocupado. Esse é o fato, essa é a minha avaliação. Eles conseguem trabalhar com maior profissionalismo, com maior qualidade, com melhor capacidade de informação ao seu público, né? O conteúdo e a forma são passados, tudo se dá de uma maneira muito mais eficaz para quem está do outro lado da telinha, que está recebendo essa mensagem. Então, isso é importante. Agora, uma coisa também que eu acho relevante colocar aqui, não sei se vocês concordam,
é que eu diria as direitas, porque é bem fragmentado, cada grupo é um grupo, cada espaço, cada sigla tem a sua representação, tem o seu entendimento das coisas, e nem sempre, muitas vezes, elas não estão unidas em torno de causas. São questões distintas. O próprio MBL é um exemplo disso, né? O afastamento que teve do Bolsonaro. Só que isso é importante. E, na verdade, ganha corpo aí, só para fechar essa participação, ganha corpo na campanha de 2018. Realmente tornou-se algo, na minha avaliação, mais orgânico na campanha de 2018, de maneira sofisticada, conseguiram fazer valer todos os meios digitais, foram muito importantes, fundamentais para a vitória do Bolsonaro da maneira consistente que se deu desde o começo da campanha. Ele não perdeu a liderança nas pesquisas, primeiro turno e segundo turno contra o Haddad. Então foi um trabalho muito bem conduzido. Na sua avaliação, Samantha, como é que você vê de 2015 para cá essa tomada dos conservadores e da direita do ambiente digital? Na parte de comunicação de campanha. Eu acho. Primeiro de movimento e depois de campanha. Desculpa, pode falar. Eu acho que a ala da direita, dos conservadores, foram muito mais organizados, melhores organizados do que a esquerda, né? Porque a esquerda também tem várias esquerdas, assim como o André falou, que tem várias direitas, várias vertentes, e as esquerdas acabam brigando entre si, acabam separando, ao invés de lutar por algo, por um bem comum, por algo que elas defendem. Então, a direita teve esse ganho aí, esse bônus, e desde então, né, a gente teve provas vivas, né, de que esse movimento, a internet tem influência, sim, na política propriamente dita, muda, sim, as políticas públicas, né, os nossos governantes, o que acontece na vida real. O digital tem total controle disso, né? Quando eu digo que eles são organizados nos eventos, os grupos, o chamamento, né, para as manifestações na Paulista, os carros alegóricos, é algo que eles tiraram de letra e souberam fazer. Então, quando eu digo que, né, o trabalho do marketing digital é importante, é para ser levado a sério, né? É para ter profissionalismo, estratégia, expertise. E é com isso que eu trabalho, né? Eu uso isso ao favor do meu candidato, da pessoa com qual eu defendo. Acho que se os partidos, né, se as ideologias soubessem usar isso melhor, a gente poderia conquistar o que quer. Tá, Samantha, em 2016 você fez campanha eleitoral? Em 2016 eu estava no gabinete da Marta, no Senado Federal. Ela saiu, a prefeita, né, pela cidade de São Paulo, mas eu não cheguei a participar da campanha, eu fiquei como telespectadora mesmo. Você fez algum tipo de monitoramento de redes nesse período, até com a finalidade de contribuir melhor para a comunicação dela ou não? Porque eu já vou falar onde eu quero chegar. Eu gostaria de saber especificamente o que você viu de movimentação nesse período, que foi diferente dos períodos anteriores, em 2016, que você não havia identificado antes. Porque, trabalhando com a Marta se colocava até então num espectro mais progressista, de esquerda mais progressista, né, em 2016. Então, você tinha, na verdade, que dialogar não só com o espectro dela, mas também, suponho, não sei, eu estou supondo, que trabalhar na defesa dela própria, da imagem e das ações dela, a partir dessa nova força que vinha se constituindo pela direita. É isso mesmo, Ju, essa é a leitura. Essa foi a minha maior dificuldade na campanha da Marta, porque ela tinha acabado de deixar o PT, um partido que ela fundou, e partiu para o MDB, né? E teve toda a questão do impeachment também, que ela apoiou, que era impeachment, é golpe, teve todo esse diálogo. Ela não conversava mais com os petistas, aquilo não representava mais ela, era algo que fazia parte do passado, ela queria ir para um outro partido, construir uma nova história que estivesse mais de acordo com os ideais. Só que, ao invés de ganhar um novo eleitorado, ela acabou perdendo o que tinha, porque nessa discussão que acaba sendo muito rasa, e ainda esteve presente também na campanha de 2018, esse é comunista, esse é socialista, esse é fascista, acaba reduzindo o diálogo a isso, uma troca de acusações
entre ambas as partes, e ela acabou ficando isolada, ela acabou ficando órfã de partido. Acho que agora ela está se reinventando mais uma vez, ela deixou o MDB, né? É, saiu da cadeira dela como senadora, e vamos ver se ela vai conseguir se reinventar mais uma vez, que essa é a grande dificuldade, né? Esse momento de transição, quando você quer mudar o direcionamento, a sua ideologia e não consegue, você tem que convencer as pessoas daquilo e convencer que não é por puro oportunismo, né? Que não é porque é conveniente, e que sim que aquilo dialoga mais com o seu coração. E naquela determinada conjuntura, né? Que foi uma conjuntura Exato. bastante desafiadora, né? E de grande Isso. mudança. André, você percebe também essas mudanças acontecendo no cenário, nas suas avaliações durante esse período de 2016 também? Porque eu vou comentar uma coisa. Ao contrário do que você colocou, que em 2018 você entende que essa movimentação da direita, ela é de fato coroada em 2018, né, no ambiente digital. Mas eu percebo isso muito forte já em 2016. E eu queria saber se você notou também diferenças nesse período em relação às conjunturas anteriores, aos pleitos anteriores. Na verdade, o que nós temos é em 2016 o afastamento da Dilma, como consequência desse processo que se inicia em 2013, com o Vem Pra Rua e tudo mais, o coroou, e na sequência nós tivemos as eleições municipais, que foram um primeiro momento já nessa nova configuração política do país, com o governo Temer à frente, os aliados, boa parte dos aliados do petismo fora do poder, afastado de uma maneira dramática, né, com o afastamento da presidente Dilma, da então presidente Dilma. Em 2016, na verdade, foi uma espécie de laboratório disso, né? Por ser eleição municipal, é mais difícil você tratar de grandes questões e chamar o adversário seu de fascista, de comunista, socialista, o que seja, né? Porque eleição municipal, claro, excetuando-se os grandes municípios, São Paulo, Rio, as metrópoles, onde se federaliza naturalmente um debate, e são fundamentais para o processo sucessório presidencial 2 anos depois, mas na imensa maioria dos municípios, o debate se dá em torno de questões ali paroquiais mesmo. Olha, saneamento, iluminação, segurança municipal, escola municipal, então asfalto da rua. Então, nesse sentido, é mais difícil você fazer esse discurso e fazer avançar esse discurso, fulano é bandido, fulano é fascista, fulano é comunista. Não. Agora, no âmbito federal, por isso que eu falei 18, ficou bem evidente isso. E o que eu acho mais dramático, mais interessante, que vai ser um grande teste agora nas eleições de novembro, é que, com a eleição do Bolsonaro, imaginava-se a princípio, o ambiente vai baixar a fervura, o ambiente vai voltar próximo de uma certa normalidade, os ânimos vão ficar menos exaltados e o diálogo vai ser retomado entre as partes. Não, só piorou, a situação só piorou. Claro que o governo federal tem participação importante nisso, em alimentar esse cenário de conflito, de confronto entre as partes, né? E agora nós estamos chegando nessa eleição, nesse quadro, assim, vai ser um grande teste, que eu falei, olha, o que vai ser essa eleição municipal? E nem vamos pensar em São Paulo, Rio, BH, Porto Alegre, Salvador, os grandes centros, mas as cidades de médio e pequeno porte. Porque será que vai também haver essa agudização? Vai se atacar o adversário, sei lá, no município de 100 mil habitantes, 100 mil eleitores? Como é que todo mundo se conhece? Então, como é que vai se dar isso? Como que você vai tentar desconstruir a imagem daquele seu adversário? É mais complexo, mas é um teste interessante e que realmente vai nos ensinar, vai nos trazer muitas lições. Eu, particularmente, estou bem ansioso com relação a isso. Já comprou a pipoca? Porque o pessoal escreve bastante, vou comprar pipoca. Já comprei a pipoca, exatamente. Olha, a Samanta, eu sei que ela tem experiência, eu estou falando um pouco mais alto, que eu vi aqui o José Paulo Martins, também vou dar boa noite para ele. Aliás, boa noite para todo mundo aqui, viu, gente? Boa noite. Falou que a voz estava baixa. O José Paulo é professor na Unirio e ele é cientista político também, André. Conhece ele? José Paulo conheço de nome, conheço sim. Ele organiza toda semana um debate também pela Unirio, muito interessante, são temas diversos, e ele vai tratar também sobre eleições. Já teve aqui, já teve na TV Democracia, nesse programa ainda não, mas vai voltar também, já estou combinando com ele de voltar.
Mas então, eu sei que a Samantha teve experiências em cidades menores, né, Samantha? Então, e de ver essa mudança de poder, eu sei que você teve uma das cidades você fez em que o PSDB estava há muitos anos no poder e que depois, em um determinado ano, elegeu um candidato do PCdoB, não foi isso? Isso, exatamente. E, Foi a minha e primeira como... campanha em Uhum. 2012, faz 8 anos isso, foi em Jundiaí. Então, e como é que se deu isso em relação ao que o André César está dizendo? Será que essa troca de gentilezas, né? Se houve Então, muita acusação, ou como foi essa mudança? Transformar virar essa chave, né? É claro, agora a gente está numa outra conjuntura, mas uma troca de um PSDBista para um comunista, digamos assim, é uma troca muito significativa. então, Ju, eu acho que esse foi um bom começo para mim, até porque foi uma campanha vitoriosa, né? Era uma cidade do interior, Jundiaí, o PSDB estava no poder há muitos anos e a sociedade clamava por um rosto novo, né? Então teve grande aceitação desse candidato do PCdoB, que era o Pedro Bigardi, na época, e foi bem interessante, mas foi uma campanha fervorosa, com uma guerrilha digital também, fakes, o tempo todo você lidando com fakes e debates acalorados, mas naquela época não existiam as fake news como existiam hoje, eram memes, detratores, muito mais inofensivos naquela época, eu lembro bem. E agora eu acho que eu vou reviver aquela época agora, 8 anos depois. Muita coisa mudou de lá para cá, mas eu nunca tinha experimentado o mesmo contexto, né, em outro ano, em outro período. E eu vou ver como será agora, como isso vai se dar agora. Eu também estou bastante ansiosa, assim como o André, para ver como as coisas vão acontecer, ainda mais com o cenário atípico, né, que a gente está tendo, né, com a pandemia de coronavírus, etc. Isso vai ter muita influência nas campanhas de hoje, que serão muito mais diferentes do que 2018 também. Então é isso. Agora, nessas eleições, uma leitura que eu faço, eu acho que vai estar muito mais fácil para quem está com a máquina na mão, porque já é um rosto conhecido, enquanto os adversários vão tentar se mostrar, ainda precisam provar, né, para o que vieram, e os recursos estão muito mais limitados, agora que não dá para fazer o boca a boca, o corpo a corpo, né, comícios, carreatas, etc. Então, eu acho que essa mudança de poder em municípios, cidades, seria interessante, né, observar o que aconteceu e o que levou, né, isso a acontecer, quais foram os fatores determinantes para isso. Uhum. André, você acredita também que vai ser um ano mais difícil para os outsiders? Sem dúvida. Uhum. Você tem dois motivos básicos aí. Primeiro que a eleição de 2018, a eleição geral de 2018, com o Bolsonaro à frente, a onda bolsonarista que veio com ele, foi, na minha avaliação, o ápice do outsider, né? Ali eles conseguiram chegar, só que no dia a dia, tanto no âmbito federal e estadual, nos estados, eles se mostraram mais do mesmo, né? Não houve nenhuma revolução gerencial, administrativa, política, né? Agora basta ver o Centrão entrando inteiramente no governo Bolsonaro, né? Quer dizer, não há, então há esse curto espaço de tempo entre a eleição dos outsiders do Bolsonaro para cá serve um pouco também como um anticlímax para o eleitor que acreditou nesse projeto, nessa proposta, nessa ideia da nova forma de fazer política, né? Então, isso é uma coisa. Agora, de fato, é uma eleição agora mais encurtada no tempo, com pouquíssimos recursos. Então, quem realmente, concordo plenamente com essa Samantha, quem é conhecido, o rostinho que está ali, que está já há alguns anos no poder, vai ter muito mais condição de fazer valer a sua posição, a sua condição de líder da comunidade, do município, do que quem estiver tentando chegar a tirar essa pessoa dali. Agora, uma outra variável muito importante, dada a pandemia, que eu tenho pensado muito desde da agudização, vamos dizer assim, da crise, nós estamos chegando a quase 100 mil mortos, né?
é a questão do comparecimento da população ao pleito, né? Já que você é obrigado a ir, mas a multa é irrisória, o valor da multa, caso você não compareça, é irrisório, R$3, uma coisa assim, então é um desestímulo para o cidadão sair de casa, se arriscar, ter que botar máscara, domingão, aquele risco de se contaminar por algum motivo. Então, pode haver um recorde negativo de comparecimento da população a esse pleito. E o sinal, inclusive, é que até os próprios mesários está se falando que vai ter falta de mesário no dia do primeiro turno. Então, isso é muito complicado e é uma variável que tem que ser levada em conta por todos os atores, não só da oposição, mas também quem está no governo hoje que quer continuar à frente do poder. Uhum. André, e diz aqui uma coisa, em relação ao... Não seria adequado, eventualmente, porque a gente não vê nenhum movimento, né? A gente vê os movimentos tentando, da esquerda, por um lado, tentando fazer essa união, né? Tentar encontrar uma pauta comum para combater... Eu não digo nem a direita especificamente, mas para combater o bolsonarismo. E, por um outro lado, nós vemos a direita, ou parte significativa dela, tentando se desvincular do bolsonarismo também. Então, partidos que são formados por esse centrão, eles buscam, de certa forma, uma autonomia. Você vê isso também ou não? Embora muitas vezes pretendam estar mais próximos do governo, né? Por uma questão talvez até de fisiologismo e de praticidade, né? Ocupar cargos de fato, né? Para obtenção de poder, não tem uma outra coisa para explicar, mas eles querem, de alguma forma, se desvincular do bolsonarismo. Você percebe isso ou não? Olha, no âmbito do Centrão, desde o governo Sarney, logo no início da redemocratização, em 85, o Centrão sempre fez parte, sempre esteve junto. Aí poder, estou junto, né? Então vamos lá, Sarney, Collor... O Itamar não, o Itamar conseguiu ainda controlar um pouco, ter uma certa autonomia em relação a esse grande bloco suprapartidário, né, mega pragmático. Fernando Henrique, Lula precisou, Dilma, Temer trabalhou praticamente com eles. E agora o Bolsonaro precisou também chamar para jogar junto. O Centrão, na verdade, ele não é monolítico, são grupos dentro de um grande grupo, mais de 200 deputados, que cada um tem visões... Então, exatamente, são facções, como queira chamar, mas aí você vai ter aí interesses distintos, mas esse pragmatismo os cola, os une em defesa de uma posição macro. E aí chegam juntos, Bolsonaro está fazendo o governo Bolsonaro está com problemas sérios. Chega junto, oferece, a gente dá o apoio, agora, está aqui, precisamos disso. Tem que ficar claro que isso é legítimo num governo de coalizão, isso é absolutamente legítimo. Tem que ser feito às claras, para a sociedade ver, para o eleitorado ver, mas isso funciona desse jeito. Então o Centrão está aí, ele não quer autonomia, ele quer estar próximo ao governo. A ideia é essa. A esquerda está dividida, sempre foi dividida. Houve, desde o surgimento, um hegemonismo do PT, que é difícil combater, só que criaram-se alternativas. O PDT é uma força importante hoje na política, ainda mais tendo Ciro Gomes à frente. O PSB é um partido muito importante, com excelentes quadros, Renato Casagrande e afins. O PCdoB tem o Flávio Dino, inclusive fala-se na eventual fusão PCdoB-PSB. Então a esquerda tem que buscar o PSOL, que é o mais emergente desses grupos, desses partidos. Então tem que tentar haver um mínimo entendimento, não partir para a briga. O que nós vemos hoje é a esquerda se conflagrando. Então estão batendo em si, o Lula não quer conversar com fulano, não aceitamos, pá. Então fica complicado. E a direita é aquela coisa, o bolsonarismo é uma coisa e a direita é outra, né? O bolsonarismo é um tipo de direita. Só que aí você tem que ver como trabalhar, porque o bolsonarismo, com esses 30% de apoio, e essa pesquisa Paraná que saiu na semana passada, deixaram bem claro, o Bolsonaro é muito forte. A véspera, falei do Tertúlia, inclusive eu comentei, se tivesse eleição hoje, Bolsonaro estaria no segundo turno, na véspera da pesquisa. Então, é uma força nada desprezível, muito pelo contrário. E essas atitudes dele, intempestivas, mostrar tirar foto mostrando a cloroquina para a EMA, né, e essas umas coisas assim, esdrúxulas, mas o eleitor dele gosta, isso tem um sentido. Então, não podemos desprezar esse adversário, quem tem ele como adversário não pode desprezar,
porque pode quebrar a cara. Então, e a direita como um todo, organicamente falando, não bolsonarista, sabe disso. Então, está no radar, sempre vai estar no radar. Uhum. Samantha, qual é a distinção ou as principais distinções que você faz de uma comunicação bolsonarista e de uma comunicação ou narrativa que é de direita, porém não é necessariamente bolsonarista ou conservadora? Os aspectos principais dessas diferenças. Entre o grupo conservador e os bolsonaristas, você diz? Isso, um conservador que não seja necessariamente bolsonarista. Eu acho que até mesmo os conservadores, o Bolsonaro ele tem muita força entre os conservadores, entre a turma da direita, né? Eu acho que acabou rompendo depois que ele se elegeu, depois que ele tomou posse, até porque várias distinções. Economicamente, né, tem o Paulo Guedes, que é como se fosse o posto Ipiranga, pergunta lá para o Paulo Guedes tal, acaba, né, tomando essa parte dos liberais por conta do Paulo Guedes, por conta das suas medidas econômicas. Mas a comunicação do Bolsonaro, muito mais WhatsApp, uma comunicação informal, né? Ele é um figurão, é um personagem, coisa que o outro grupo de direita, os políticos por profissão, como a gente os conhece, né? Não tem esse carisma, não tem esse posicionamento mais explosivo que o André falou, né? Que conquista, acaba conquistando. Mas em relação a mostrar cloroquina para EMA, o André falou que o eleitorado gostou, mas quando a Dilma saudou a mandioca, ela foi muito criticada. Então, eu acho engraçado que são dois líderes, dois grupos diferentes, duas ideologias diferentes, com comportamentos parecidos, que a uns agradam, outro desagrada. Essa contradição jamais conseguirei explicar. É uma contradição que não tem motivo, não tem nem por onde começar a justificar. Mas eu acho que o Bolsonaro aprendeu a fazer comunicação de uma maneira diferente. Tenho muitas críticas ao governo dele, mas é uma comunicação que tem dado muito certo. E me assustou até o resultado dessa campanha, dessa pesquisa Paraná, que ele ganha em todos os cenários. Só é um pouco enfraquecido. Ganha com boa vantagem. Só é enfraquecido um pouco se levado em consideração a candidatura de Moro e Lula. Então, é algo que eu ainda estou estudando, eu acho que é algo que ainda precisa ser estudado, porque a condução dele em relação à pandemia também, eu achei duvidosa, assim, hesitante. Para mim não foi uma liderança tão forte, né? Apenas quando tinha o Mandetta no Ministério da Saúde. Então, é preciso analisar, é preciso continuar analisando esse trabalho dos cientistas políticos, principalmente vocês, né, que são estudiosos da área, para entender o que se passa. Ô, Samantha, só uma pergunta, você lê os cientistas políticos para melhorar a comunicação que você faz no digital? Eu acho que isso influencia bastante, porque muito mais do que um marketing de conteúdo, o conteúdo é muito importante, mas o direcionamento que a gente recebe com estratégias, com dados, com pesquisa, com inteligência, é muito melhor. Informação sem inteligência não é nada. Então, é um trabalho que é aliado, que tem que andar junto. Vocês viram, tá aí, ó, tô falando de você, André, também cientista político. Ó, falando de cientista político, o José Paulo Martins escreveu aqui, apareceu, que o DEM e o MDB abandonaram hoje. Na verdade, no caso do DEM e do MDB, é bem específico, né? Porque não é, no caso dos dois, não era em bloco, não era o MDB e o DEM, que estavam dentro compunham o Centrão. Parcela dos parlamentares, dos integrantes do partido, sim. E a informação que a gente tem é que essa fração, essa parcela que saiu fora. Agora, é um sinal de uma certa fissura, uma rachadura aí no âmbito do Centrão, que tem que ser contida, né? Há muita ciumeira, tem a sucessão na Câmara, com muitos nomes também, agora no início de 2021, muitos nomes pleiteando, e dentro do Centrão, inclusive, aliados hoje, mas potencialmente adversários muito em breve. Então, tudo isso acaba gerando um estresse interno também. E aí, parte muito do Planalto tentar conter. Eu me lembro da eleição do Severino Cavalcante para a presidência da Câmara em 2005, porque o PT, que tinha a primazia para indicar, para ter o presidente, que era João Paulo Cunha, seria o Greenhalgh,
o sucessor. Só que aí uma banda do PT soltou o candidato de Minas, o Virgílio Guimarães. E nessa divisão, a oposição ao Lula entrou no meio e conseguiram levar para o segundo turno uma disputa que era para acabar no primeiro. Levaram para o segundo um super azarão, um mega azarão, que era o Severino. E o que se comenta é que o bastidor é esse, né? Que houve má condução da negociação entre o primeiro e o segundo turno, naquelas horas entre o último escrutínio. Então, o que era um susto que ia ser dado ao PT pela oposição, a oposição falou, não, vamos votar no Severino agora. E foi uma goleada o segundo turno. Então, é um quadro que o Bolsonaro corre o risco de repetir agora, em fevereiro do ano que vem, caso não consiga conter. Claro, ainda é cedo, há tempo para se acertar os pontos, as pontas, né? Mas, de fato, é um quadro de risco, porque se o Centrão rachar, nas condições atuais, a gente não sabe como vai estar o quadro da economia, em função da pandemia e tudo mais, pode ser muito, muito grave para o governo. Vocês comentaram agora sobre o Lula, né, que teria mais condições eventuais de vencer o Bolsonaro, mas também os números são favoráveis para o Moro, né? Então, na verdade, a gente tem essa grande oposição, que é o grupo lavajatista e o grupo progressista, que poderia eventualmente ir com o Moro, com o Lula, desculpa, com Lula. E o centro, o espectro do centro, não só a direita, mas com o Moro. Pergunto a vocês, o Moro, sabe, de acordo com as especulações, como lembrou o André aqui, que o Mandetta é bem... Moro-Mandetta, vocês devem ter lido alguma coisa nesses últimos dias, né? Seria uma chapa forte? Porque a mim parece uma chapa um tanto consistente, não? Não, eu não acho. Não acha? Com todo respeito às boas intenções dos dois, o Moro, primeiro, tem dois problemas. Tem o problema da Vaza Jato, que está aí, né, apurando um monte de coisa, a gente não sabe qual vai ser o destino de tudo isso, da Força Tarefa de Curitiba, da Dallagnol e tudo mais, e envolve o Moro, é inevitável, é inegável. E ele tem outro desafio, ele tem que se manter na mídia, se manter vivo. E a cada dia que passa, ele vai sendo esquecido. Ele está, né, assim, é um desafio que ele tem, não estando próximo ao poder e não sendo bem recebido por parcela da oposição, leia-se a esquerda, PT e tudo mais, que tem mágoas com razão dele, e o Centrão, que também tem as suas mágoas fortes com relação a ele. Então é difícil ele se segurar nessa situação. E o Mandetta era um parlamentar, um excelente parlamentar, médico, que mostrou muita qualidade enquanto esteve à frente da saúde, em especial na pandemia, né? Passou segurança à população, fala bem, passa aquela imagem de realmente austeridade, mas ele é muito regional, ele é muito centro-oeste, com todo respeito ao centro-oeste, né, meu querido centro-oeste, mas é muito complicado. Então é uma chapa que é difícil você encaixar nesse espectro. Se você for jogar para a direita, você já tem Dória, você tem Bolsonaro, você tem outros nomes que podem surgir, Luciano Huck, você tem outros nomes que podem surgir aí, quer dizer, fica congestionado ali. Tem que afunilar. Então, eu não vejo, nesse sentido, claro que as pesquisas, não temos pesquisas, é muito cedo ainda, temos um bom tempo até 2022, até a campanha, mas é muito complicado, eu não vejo hoje condições para essa situação, para essa potencial possível chapa, hipotética chapa, avançar com consistência. Você vê, Samantha, antes uma consideração. Há 2 programas atrás, nós tivemos os membros do CAMP, que é o Clube Associativo de Marketing Político, e o CAMP havia lançado recentemente uma pesquisa sobre a perspectiva dos grandes nomes do marketing político a respeito daqueles que teriam mais chances, se as eleições fossem naquele momento, né? Mas assim, coisa de 1 mês e meio, 2 meses atrás, de ter a vitória. E a aposta desses marqueteiros foi no Moro, é o que tinha maior visibilidade. E aí eu queria saber de você, Samantha, o que você acha? Eu acho que não passa de especulação, né? Moro e Mandetta seria uma chapa interessante, eu acho que seria uma via possível, né? Seria uma alternativa válida para disputar, mas eu não acho que isso tem chances de se concretizar. Mas foram 2 ministros, né, do governo Bolsonaro que se saíram muito bem. O Moro ainda tem um mote contra a corrupção, né? Que por não estar mais de acordo com
o caminho, né? Peraí, saíram muito bem de um modo geral ou se saíram muito bem para o espectro da direita e a turma conservadora? O Moro, né? O que você falava em relação ao Moro. Então, eu acho que se saíram bem em geral, o Mandetta, né, em relação ao gerenciamento de crise da pandemia, o Moro, por esse último posicionamento dele, que todo mundo diz, né, saiu maior do que entrou, mas eu acho que se eles se juntarem, eles seriam uma boa alternativa, mas eu não acho que tem chance de se realizar. Eu mesmo não seria uma eleitora dessa chapa, mas o Moro teve a sua trajetória, ele tem a sua biografia, como ele gosta tanto de falar e de se orgulhar dela, então acho que daria jogo sim. Qual é a parte da biografia do Moro que você percebe que ele tem mais apreço, Samantha? Moro pelo Moro. Ele recebeu mais orgulho de si mesmo. Prender o Lula. Eu acho que a prisão do Lula foi o ponto alto da vida dele, a grande conquista, né? Porque as pessoas tomaram isso como uma guerra, né? O bem contra o mal, um contra o outro, as pessoas, né? Realmente mexeu com os ânimos. Então, acho que isso é algo que ele jamais teria um feito tão grande como esse. André, você está segurando o riso que eu Não, vi aí. Você mordeu a bochecha. Não. Na hora do Moro, eu quero saber. Não, na verdade... Qual é o grande feito do Moro? Eu concordo com a Samantha. A prisão do Lula parou o país, né? Parou o país. Ficamos um sábado aqui, todo mundo na televisão grudado, vai, não vai, sai, não sai, entra lá no sindicato, vai, volta. Aquele aviãozinho, aquele teco-teco que ele pegou, uma coisa assim bizarra, no limite. Agora, eu imagino assim, um cenário hipotético. Imagina, sai essa chapa, Moro, Mandetta, e vamos para o segundo turno contra o Bolsonaro. Quem vota no Moro, além dos lavajatistas? A esquerda não vai votar no Moro. A esquerda pode até, uma parcela, votar no Bolsonaro, mas não consigo ver votando no Moro. Que assim, a mágoa é muito grande. Porque teve um episódio antes, quando ele tentou prender o Lula em Viracopos, em Congonhas, tentaram levá-lo para Curitiba e não conseguiram. Aquela foi a primeira tentativa de prisão. Depois, aí conseguiu, já tempos mais tarde, já no governo Temer, né? Então mostra que era uma certa obsessão. Só que essa obsessão está se mostrando muito frágil com as informações internas da Lava Jato que estão saindo, que estão se tornando públicas, né? E isso é muito grave no plano jurídico mesmo, questão de, talvez, eu não sou jurista, nada, mas falar em crime, em ilícitos graves. E isso pode macular muito a imagem dele. E certamente, e aí a Samantha sabe muito mais que eu, o grupo o mundo digital, o mundo bolsonarista, para desconstruir a imagem do Moro de uma vez, eu acho que seja mais fácil. Eu imagino que eles consigam, com qualidade, fazer isso. O grupo bolsonarista, digital bolsonarista. Eu acho que eles têm condição, sim, de assim, desconstruir de uma maneira muito forte e muito eficaz. Concorda, Samantha? Concordo. Assim como fizeram com o Dória, né? Porque os bolsonaristas odeiam Dória numa proporção que eu não entendi de onde veio, porque no fim das contas não teve o Bolsodória. O Bolsodória. Então as pessoas se juntam, né, em alguns momentos e depois é muito fácil desconstruir ou então, né, detratar a imagem da outra. Então acho que é possível sim que o Moro perca a credibilidade e fique desmoralizado, né? Desmoralizado. Mas então, agora o Dória. O Dória não tem alguma chance real, né, de ampliar a atuação dele para 2022? Ou tem? Ou isso meio que passou? Porque teve uma época que ele estava muito em alta entre a direita e os conservadores. Como é que vocês veem a situação dele agora? E considerando que ele é um arraso no ambiente digital. Na minha perspectiva, ele é ótimo. Olha, o Dória, para mim, foi uma surpresa, em especial na questão agora
da pandemia. Ele começou muito bem, claro, todos cometeram erros, inclusive o governo estadual, Dória à frente, mas ele tem feito um trabalho interessante. Em algum momento, quando ele bateu de frente com o Bolsonaro, quando começou a crise, a DR entre ele e Bolsonaro, o partido da esquerda, tô com o Dória. Quem diria, você via em rede social isso, quem diria que eu ia apoiar um dia o Dória? Então, ele tem mais potencial. Primeiro, mas temos que ter umas coisas em mente. Primeiro, tem muita água para correr. A eleição é muito longe. Nomes são feitos e desfeitos, né, rapidamente. Então, essa água que vai correr, muita coisa vai acontecer, não tenha dúvida. Ainda mais em função da pandemia e o pós-pandemia que a gente não sabe, né? Uma grande incógnita. Outra coisa é que o Dória também vai correr nessa faixa que nós falamos, né, à direita. Então, tem que sair na cotovelada ali. É difícil, não é fácil se manter. Agora, ele governa o principal estado da federação, o mais rico. Ele montou, você vê o secretariado dele, é muito interessante. Botou Meirelles, botou o Gabardo lá perto dele, que foi um destaque na equipe do Mandetta. Tem muita gente de qualidade em pastas, em postos importantes ao lado dele, né? O Davi Wipe, na saúde também. Muita gente de peso. E isso parece um mini ministério. Parece, a impressão que dá é que é um pequeno ministério já pronto para transplantar em 2022, caso ele obtenha êxito. E ele vai usar isso. A minha gestão é isso. É bem a personalidade dele, né? Agora, vai ter também que superar essa rejeição. De novo, o bolsonarismo pode desconstruir facilmente a imagem dele, tem que ter muito cuidado com isso, mas ele é mais experiente. E a vitória dele lá atrás, em 2016, quando ele derrotou, desacreditado, o Dória não vai chegar, imagina, tem o Haddad, tem um monte de gente, tem o Russomano, A vitória dele, daquela maneira que se deu, foi impressionante, foi uma coisa assim, marcante mesmo, e a partir disso ele ganhou confiança e reforçou alguma relação, algum laço mais forte com o seu eleitor. Por último, ele não é tucano, ele está tucano. Essa é uma questão também importante. Ele não fala muito com a base não conversa tanto com ele, tem muitos desafetos. Muitos chamam-no de traidor, inclusive, que abandona os aliados, quem ajudou o caso do ex-governador Alckmin, por exemplo. Só que ele sabe fazer o jogo. Ele mostrou por 2 vezes seguidas, por 2 anos seguidos, 2 anos, 2016 e 2018, que ele é capaz de mirar aquele objetivo e atingir aquele objetivo, apesar de tudo. Então, é um nome a não ser descartado, mas 2022 ainda é longe. Focado. Sabe o que eu recordei aqui? Eu tenho até os prints porque eu estudo o assunto, dos tweets do Dória elogiando Lula. Vocês lembram disso? Recente. Eu lembro. Que veio à tona há pouco tempo atrás também. Recente. É recente, de fato. Essa abertura ao diálogo, ele foi até criticado, né? Se eu não me engano, a Vera Magalhães criticou esse posicionamento dele. Troca de gentilezas. Mas ele foi assertivo, apesar de fazer parte, a questão de fazer parte do jogo, mas foi assertivo. Né, sem dúvida. Para o interesse dele. Mais alguma personagem aqui de direita ou conservadora, Samantha? A gente falou aqui rapidamente do Celso Russomano. E Celso Russomano se candidatará à Prefeitura de São Paulo este ano também? Começará lá em cima e fará a curva para baixo? Eu acho que não, né? Eu confio no senso das pessoas de descobrir a hora de parar, né? De tentar, assim. Eu não confio no Celso Russomano se candidatar ou tendo chance de ganhar. Eu acho que a possibilidade dele ficou lá atrás e na política, assim, eu não vejo ele ocupando algum cargo, assim, executivo. Ele é o eterno coelho, né? Larga na frente, vai, dispara, daqui a pouco todo mundo passa. Chega, né, em 8º lugar, o último dos 8 correndo lá na raia. Agora, é uma questão importante, porque quando você se coloca como candidato a um cargo executivo, mesmo que você saiba que você não tem condições, que é ilusão, mas é uma maneira legítima, diga-se, de você negociar uma composição no segundo turno com quem for ao segundo turno. Então, é uma maneira legítima, então você só reforça, olha, eu tive 8, 9% dos votos no primeiro turno, não desprezíveis, você vai precisar disso, e eu posso subir com você no palanque, tá junto. Agora, isso vai ter um acerto para se fazer.
Isso, repita-se, é legítimo. Inclusive, para quem ganhar, tem que governar, tem que chamar as forças políticas, né, para tentar montar uma maioria, que é muito difícil aqui, dado o nosso desenho institucional, político institucional no país. Então, isso também legitima a intenção do Russomano, por exemplo, de ser candidato mesmo sabendo, e não ganha mesmo, isso a gente sabe. Não ganha, não vai ao segundo turno, mas marca a presença para negociar algo de maneira legítima. Aqui o Valder comentou sobre o Andréa Matarazzo, né, ainda na pauta de São Paulo. Eu não vejo o Andréa Matarazzo como representante da direita. Vocês veem ou não? Você conhece ele assim um pouco mais profundamente, André, ou não? Olha, eu conheço a obra dele, né? Eu conheço o trabalho dele, muito próximo ao Tucanato, né? Alto Tucanato. É uma figura influente lá nos bastidores do partido. Agora, o rompimento dele também se deu de maneira muito forte, né? Então, eu imagino, ele está próximo do Kassab, né? Ele está no PSD do Kassab. Então, imagino que também que ele esteja tentando demarcar um território para ele. No caso específico aí, é um território político dele para mostrar, olha, eu existo, estou realmente, a maneira que ocorreram os fatos que culminaram com a minha saída do partido foram muito, os eventos foram muito ruins, muito negativos, mas eu não vejo como uma figura com condições aí de pleitear algo. Eu imagino ele entrando em outra chapa, acompanhando algum outro bloco, alguma outra aliança aí, apesar da força do Kassab. Aí sim, o Kassab é outra história, né? O Kassab Matarazzo não, inclusive não é, com todo respeito, não é uma figura popular, não é uma figura aqui boa de mídia, então ele é muito duro, né? Então é difícil isso decolar em algum momento da campanha. Mas importante para a composição também, né? Sim, e o PSD é um partido importante, é um partido forte, é um partido estruturado, apesar de 2012, foi criado em 2012. Em pouco tempo ele conseguiu uma estrutura, ter uma bancada na Câmara e no Senado razoáveis, as duas bancadas. Então não é desprezível, não, é uma força importante. O Valder aqui, Samantha, por favor, comente, porque ele está no horizonte da sua geração, que deve ser próxima da minha também um pouco. Mamãe Falei, Arthur Duval, que está agora com Patriotas, que também começou com uma força forte, daquele movimento que a gente começou a nossa conversa, né? Das jornadas junho, julho, foi crescendo, né? Depois, com o desenvolvimento do MBL, desse grande corpo que se transformou esse movimento, e agora ele tem um posicionamento mais forte no Patriotas aqui de São Paulo. Como é que você vê, Samantha, a atuação dele? Quando eu penso no Mamãe Falei, me vem muito essa imagem dos movimentos de rua mesmo, do MBL. Eu ainda não criei uma imagem dele na política, assim, politicamente falando, né? Eu não consigo ver a articulação dele muito, mas já acompanhei algumas falas dele bem ideológicas, alguns debates que ele fez com libertários, né? Debates elevados, que eu até cheguei a apreciar. Mas na política eu não estou acompanhando tão de perto, não sei das chances dele, se são reais ou não, e de toda essa movimentação. Para mim, a imagem dele está super atrelada aos movimentos ainda, não está na política. Deixa eu comentar uma coisinha com vocês. Nós temos aqui, às terças-feiras, o programa das Princesas de Maquiavel, que sempre vem mulheres, né, que de alguma forma fazem política. E em uma dessas edições vieram eu esqueci o nome a Joana, que era do MBL, uma moça de 17 anos, se eu não me engano, 17, 18 anos. E é muito interessante que agora o MBL criou um núcleo feminino, e todas as moças são muito jovens mesmo, e estão lá fazendo política. E quem veio conversar também foi a Duda Alcântara, que é da rede aqui de São Paulo, tem um posicionamento forte aqui na rede, e a Alda Marco Antônio, que é uma decana. Gente, vocês precisavam ver a troca de... Assim, a generosidade da Alda, da Duda, conversando com a Joana, porque, ao mesmo tempo, esses partidos buscam esses perfis como o da Joana, que é um perfil jovem de 17 anos, porque, às vezes, os partidos que são mais bem estruturados,
não conseguem esse público desses movimentos. Então, um tem mais a expertise, a estrutura, e o outro tem mais, não é que tem mais aquela vontade, mas tem aquela coisa mais juvenil de se lançar, sabe? É interessante como isso está, cada um num polo, mas que eles se encontram. Quando existe a possibilidade de diálogo, eles se encontram. Mas olha aqui, ó, para não dizer que eu não falei das flores, uma chapa da burguesia para conter a polarização. Eu gostaria que vocês comentassem essa chapa da burguesia. Eu devia ter mandado aqui para o Matheus colocar na tela, eu não vou conseguir mais ver se vocês conseguem ver. Quem que é a chapa da burguesia? Bolo Erundina. Bolo Erundina. Comentem, por favor, a chapa da burguesia. Olha, eu achava interessantíssima. Essa, sim, o PSOL é uma força, como eu falei mais cedo, emergente na política, tem ganhado espaço, está com uma bancada federal muito interessante, tem chance de êxito em cidades importantes do país, e dado o desgaste do PT e a candidatura Gilmar Tato, que não tem tudo para não decolar, então vira uma alternativa. E você vê petistas históricos, gente que sempre votou na esquerda e sempre no PT, olhando com muita simpatia já no primeiro turno. Vamos embarcar nisso. O PT errou na escolha, errou na condução. Você vê que o Haddad não quer, de maneira alguma, ele foge como o diabo foge da cruz, da candidatura dele. Ele falou, não, daqui não tem jeito. E ele, particularmente, tem razão. Então, esse desgaste do PT, em especial, pode vitaminar essa chapa, que é uma chapa que une a experiência de uma ex-prefeita, uma deputada de muitos mandatos, né, que fez um trabalho social muito interessante à frente da prefeitura e também na condição de parlamentar em Brasília, de uma figura emergente da política nacional, uma liderança que lembra um pouco o Lula nos seus primórdios, né? Carismático, com base intelectual, e que vinculado aos movimentos sociais importantes. Então, é muito interessante essa chapa, e dada a campanha ser curta, isso pode virar um ativo para eles, pelo menos, pleitearem uma chance de chegar ao segundo turno. Eles irem ao segundo turno? É difícil, mas eu não me espantaria. Quer comentar, Samantha? Ou eu posso falar aqui, pegar aqui deixa eu ver aqui, mensagem do pessoal? Olha, a Débora, o André, agradecer a presença também, o Valder... isso porque a gente já está caminhando para o fim. Eu falei para vocês que era super rápido e acaba sendo rápido mesmo. O Rony, todos dando boa noite aqui para nós. Aqui, olha, eu tinha visto... Peraí. Zé Paulo também, o Fabrício, eu acho que é o Fabrício da PUC, também muito bacana. Ele é especialista em fake news, também podia vir aqui comentar. Aí a Flávia falou, convida a Mara Teles. A Mara Teles, vocês conhecem ela, a professora Conheço. Mara Teles? Conhece, André? Conheço. É uma figura sensacional, né? Não existe outra Mara Teles no ambiente político e nem das ciências políticas. Ela participou do BBB, né? Exatamente. Exato. Olha, amanhã no 40 Minutos estará a Mara e o Lavareda. Iria chamar para o programa dos bastidores das eleições também, mas aí a coisa de agenda não dá. Enfim, eles têm no 40 Minutos. A Érica, que tirou o nome dela aqui, o sobrenome, que era a Érica Dietrich, ela tirou, agora é só Érica. Luiz Tadeu também. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Cecília, o discurso anti-PT ainda é muito forte, de fato é muito forte, a Cecília está falando na cidade dela. Enfim, o centrão abandonado pelo PT, o governo se converteu em extrema-direita. Não entendi muito bem aqui o que ele está falando, ou se vem de uma conversa maior. Tem alguma coisa? Então, já agradecer aqui de um modo geral para todo mundo e gostaria que vocês fizessem assim considerações finais sobre a comunicação da direita, dos conservadores, do que vocês supõem que deve vir por aí, o que já está acontecendo, o que vai vir, se há algo diferente, né, em função
das escolhas feitas pelo governo federal na condução da pandemia. Como é que vocês veem isso? Em termos de forma, a comunicação da direita, do governo, é muito bem feita. Eu repiso isso, sou criticado muitas vezes por setores mais da esquerda para falar isso, mas eu acredito piamente nisso. É uma comunicação na sua forma muito bem conduzida. Então, deve continuar nesse rumo, nesse ritmo. Eles sabem que time que está ganhando não se mexe, então vão seguir nessa história. Tem o público deles, vão tentar manter esse público e, no limite, tentar um pouco ampliar. Eu acho um pouco mais difícil, mas como base inicial, esses 30% é muito relevante. E agora, as próximas eleições agora de novembro, serão um teste importante para esse movimento, né, para essa situação, para esse quadro. Vão conseguir, vão se manter hegemônicos nessa frente de batalha, ou vão ser, de alguma maneira, enfrentados de igual para igual pelos grupos mais à esquerda, mais ao centro, mais à esquerda. Mas, de todo modo, é importante você colocar que há vida inteligente ali. Você não concorda com o conteúdo, eu não concordo com o conteúdo, mas, em termos de forma, eles trabalham muito bem. Estrategicamente falando, né? Eu também, olha, eu tenho que tirar o chapéu porque eles fazem milagres. Gostaria até de ter mais profissionais aqui que atuam na comunicação institucional do governo. Não sei se um dia conseguirei trazê-los para cá, mas não vou deixar de tentar. Samantha, por favor, as suas. Do que a gente viu anteriormente, né, por conta do coronavírus, eu acho que a linha de raciocínio que todos os governos devem ter, independente de posição e ideologia, é empatia, é humanidade, a gente tem que se humanizar, porque todo mundo está passando por tempos difíceis, momentos difíceis, então a gente tem que se solidarizar com o próximo, e eu acho que esse é o caminho. Muito mais do que falar de política, que a gente faça, né, políticas públicas que vão de encontro com o anseio da população, né, com a população brasileira, né, principalmente, e cada governante de sua cidade e município. Então é isso, o debate foi muito enriquecedor para mim, queria agradecer a todos vocês, a Ju, a André, a quem nos assistiu e participou aqui nos comentários, foi muito bacana. Boa noite, obrigada. Obrigado, boa noite. Que solene, Samantha. Quê? Beijos, solene demais, beijos, tchau, minha página é Samantha Teixeira, me procura aqui, estarei lá falando. Solene? Pode falar? Procura a Samantha Teixeira nas Podem redes. Me procurar, Samantha Teixeira. Podem me procurar na rede, me acompanhem. Espero voltar. Isso aí. Tá bom, olha, aí vão surgindo as perguntas, né? A gente tem que tentar desbravar ainda mais também e entender o conservadorismo, a direita, nos outros cantos do país também, né? No sul, a gente acaba se concentrando mais nessa região aqui sudeste, mas vamos lá, e eu vou chamar vocês de novo, se vocês toparem, para virem aqui. Topo, eu sempre topo, pode chamar. Perfeito, só chamar. Então, beleza, gente. Obrigada por vocês estarem aqui. Obrigada, Obrigado. Boa noite para vocês. Tá, tudo de bom. Até a próxima. E boa noite, pessoal. Boa noite. Então tá agora, hein? Tchau. E assistir o JN, quem gosta. Tchau. Tchau. Tchau, gente.